Queridos, existem 3 áreas na minha e na sua vida, que são 3 áreas planejadas pelo próprio Deus, para que nós, através das nossas atitudes, ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa jornada, ao longo das semanas, ao longo da nossa história, nós venhamos atuar. São 3 áreas: pessoal, espiritual e ministerial. Repita comigo: pessoal, espiritual e ministerial. Vou repetir mais para pegar aqui, ó. Pessoal, espiritual e ministerial. São 3 áreas que todo ser humano, em algum momento da vida, você precisa tomar decisões nestas áreas. São as 3 áreas que Deus, quando cria o homem, Ele coloca no nosso DNA. Essas 3 áreas de atuação do ser humano. Agora nós precisamos entender que, a partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, eu passo a ter a revelação, eu passo a ver com clareza aquilo que o próprio Deus tem planejado para mim nestas áreas. Ou seja, encontrar Jesus faz eu ter clareza do caminho. Repita comigo: encontrar Jesus faz com que eu tenha clareza do caminho. Então você ver Jesus faz com que você veja o seu futuro. Você encontrar Jesus faz com que você tenha discernimento do caminho que você precisa trilhar. Vamos ver a área pessoal primeiro. A área pessoal, e eu quero aqui pegar o exemplo de um homem que ele era cego de nascença. Um homem que ele nunca havia visto nada. E os discípulos chegam até Jesus e falam assim: olha, Jesus, por que esse homem é cego? O que os pais dele fizeram para que então ele estivesse acometido desta enfermidade? Então Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, eles não fizeram nada. Existem algumas coisas que acontecem, que surgem para a manifestação da glória de Deus. Inclusive, Jesus está falando com os discípulos aqui: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora olha que interessante, porque a Bíblia fala que aquele homem que não tinha visão, ele nunca havia enxergado. Jesus se aproxima dele, então Jesus gospe, e do guspo dele, ai pastor, que nojo, mas é isso aí mesmo que Jesus fez. Do guspo dele, Jesus faz uma bolinha com a terra, com o pó. Então aquele homem está sentado, Jesus pega o bolinho de pó com o guspo dele e passa nas pálpebras daquele homem. Então a Bíblia fala que Jesus manda com que aquele homem se levantasse e fosse até o tanque se lavar. Preste atenção, aquele homem ele está sentado. Aquele homem todos os dias ele está pedindo esmola, ele é um esmoleiro, ele é um pedinte. Aquele homem todos os dias ele sai da casa dele, em busca de moedas, em busca de recursos, em busca do favor das pessoas, ali da compaixão das pessoas. Todos os dias ele sai da casa dele, para sentar num mesmo lugar, fica lá, esperando com um potinho. As moedas que as pessoas iriam passar, olhar para ele, ter compaixão dele e largar naquele potinho. Acontece que naquele dia ele está ali com o potinho dele, esperando as moedas, porque ele é um mendigo. Jesus chega até ele, gospe na terra, passa lama com guspo nos seus olhos, manda que ele se levante e vá se lavar. Então a Bíblia fala que aquele homem vai e lava os seus olhos. Acontece que quando ele está voltando, ele não está voltando da mesma forma com que ele saiu. Porque agora, a história conta que pessoas começam a cochichar entre elas, mas não era aquele que era cego, mas não era aquele que era o pedinte, mas não era aquele que era o esmoleiro, mas não era aquele que ficava pedindo dinheiro ali, e ele escutando o burburinho, olha para as pessoas e fala assim: olha, pois é, sou eu. E eles ficam sem entender como que agora aquele que era cego, que a vida inteira não havia visto nada, agora está caminhando na frente deles de uma forma normal, natural, com uma visão
reestabelecida. Sabe, o que eu e você nós precisamos entender através dessa história? Que aquele homem, ele levanta um dia, como todos os outros dias da vida dele. Todos os outros dias da vida dele, que na mente dele eu imagino que ele começava a pensar, nossa, como que será que é esse muro ao qual eu estou escorado aqui todo dia? Que cor será que é a grama? Como será que é o verde? Como será que é a tonalidade da areia? Como será que os meus pais são? Como que é a fisionomia? Imagina que aquele homem, todos os dias ele levanta sem uma perspectiva de ter uma vida diferente. Imagina que todos os dias aquele homem, ele levanta sem a perspectiva de ver alguma coisa. Acontece que quando Jesus chega na vida dele, ele não só passa a ver, mas ele também passa a ser reconhecido como alguém que teve a vida transformada. Sabe, quando Jesus ele chega na sua vida, você passa a ver, a se ver de uma forma diferente. Você passa a não só saber que existe dias, mas você passa a entender que Deus ele tem um plano para você. Por isso que uma vida é sem Jesus e a outra vida é com Jesus na sua vida. Jesus na sua vida faz com que você enxergue o seu real propósito aqui nessa terra. Jesus na sua vida faz com que você entenda o porquê você foi criado. Jesus na sua vida faz com que você veja aquilo que nunca você conseguia ver. Jesus faz você ver quem você realmente nasceu para ser. Área pessoal. Você tem a revelação de quem você é a partir do momento que você encontrou Jesus. Você se enxerga de uma maneira única, especial. Agora nós temos a área espiritual. E olha, eu vou dizer para você que a área espiritual, ela é tão incrível. Porque a Bíblia fala lá em João e lá em Atos no capítulo 9, acerca de um homem que era Saulo, ele era o perseguidor da igreja. E ele está caminhando rumo a Damasco. Repita comigo, Damasco. Não é a fruta, é uma localidade. Ele está indo rumo a Damasco. E no caminho de Damasco está ali ele mais alguns homens o acompanhando. Quando de repente ele tem a revelação de Jesus. Jesus aparece para ele. A Bíblia fala que Saulo, depois ele se transforma em Paulo, tem ali o nome transformado. Ele não sabe o que é, ele fica ali, é uma experiência única, até que ele questiona, mas quem é você? Aí Jesus olha para ele e fala assim, eu sou aquele que você está perseguindo. A história conta que os homens que estavam acompanhando Saulo, conseguem ver uma luz, conseguem perceber que ali está tendo algo diferente, mas não conseguem escutar. Porque a revelação de quem é Jesus é algo único, é algo especial, individual para cada um. Mas olha que interessante, porque a partir daquele encontro, ele fica 3 dias sem ver nada. Ele fica 3 dias cego. A partir daquele momento, a história conta que aqueles homens que estavam acompanhando Saulo a Damasco, detalhe, ele estava indo para perseguir cristão. Ele estava indo para matar pessoas que acreditavam em Jesus. Ele era um dos maiores perseguidores da igreja. Quando Jesus se revela até ele, por isso que Jesus fala assim, olha, eu sou aquele que você mata. Eu sou aquele que você persegue, eu sou aquele. Que a pessoa quando diz crer em mim, você tira a vida delas. Então agora ele está cego, a Bíblia fala que os homens que estavam indo com ele, levam ele para casa. Agora olha que interessante isso. Porque ele fica 3 dias sem ver nada, inclusive sem comer. Ele está 3 dias num jejum ali. Eu não sei você, querido e querida, mas quando você fecha os olhos, você percebe que toda a distração é eliminada? Sim ou não? Faça o teste, coloque 10 minutos de uma forma regressiva no seu celular, feche os seus olhos e procure não pensar em nada. Você vai perceber que esses 10 minutos vão passar assim, ó. Isso demonstra quão acelerada é a nossa mente. Vai passar assim, ó. Agora você imagina que aquele homem, acostumado a enxergar, está agora 3 dias sem ver nada. Agora, ele elimina a distração.
Ele não consegue mais ver nada, ele só consegue pensar naquela experiência que ele teve. Ele só consegue pensar naquilo que mudou as últimas horas da vida dele. O detalhe é que, paralelo a isso, Deus fala com Ananias. E fala para que Ananias vá encontrar Saulo e orar por ele. Ananias, ao saber disso, fala assim: olha Deus, eu que não vou encontrar aquele homem que é perseguidor da igreja, é aquele que mata, é um homem muito duro, eu é que não vou. Mas olha, se o Senhor está mandando, se o Senhor é quem está dando a direção, eu vou debaixo da sua palavra. A Bíblia então fala que Ananias chega até lá, ora por ele, e a partir do momento que coloca as mãos sobre Saulo, ora por ele, imediatamente as escamas dos olhos dele caem. Passado isso, passado esse momento, a história conta que Saulo gasta os próximos dias junto com os discípulos, pregando o Evangelho. Sabe, a vida espiritual, a minha e a sua, quando nós temos uma experiência única com Deus, quando nós encontramos Deus, sabe, quando Deus ele fala com você de uma maneira personificada única, aquilo que antes causava estranheza, quando menos você perceber, você está fazendo. Parecia loucura estar num culto toda semana, quando menos perceber, você está fazendo. Parecia não ter nada a ver, orar por pessoas, quando menos você percebe, você está orando por elas. Porque no decorrer da história, as pessoas começam a se questionar: tá, mas não era aquele que era o perseguidor da igreja? Agora ele está conosco? Agora ele está junto, agora ele é do nosso time, agora ele é sangue do nosso sangue, agora ele é da nossa equipe, agora nós vamos ganhar. Aquilo que antes causava estranheza para você, você vai ser levado a fazer nas próximas estações da sua vida, a partir do momento que você der espaço e entendimento para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você não vai mais viver da experiência dos outros, você vai viver das suas próprias experiências. Você não vai viver mais os milagres dos outros, dos milagres contados por outras pessoas. Você vai contemplar os milagres do Senhor na sua história, na sua família, em tudo que você fizer. Você vai perceber que é o Deus Todo-Poderoso de milagres que está contigo. Ter um encontro com Jesus faz você ter discernimento de quem você verdadeiramente é, faz você entender os níveis de intimidade com Ele e o que isso pode gerar na sua vida. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é o ministerial. Porque a partir do momento que eu tenho convicção da minha identidade em Deus, a partir do momento que eu tenho o discernimento da vida espiritual, é impossível eu não querer que as outras pessoas não sintam o que eu estou sentindo. Por isso eu trabalho a favor daquele Deus que um dia transformou a minha história. Olha que interessante, a Bíblia fala que havia ali 2 discípulos pescando. Estavam jogando as redes. Eles eram pescadores, a profissão deles era pesca. Estão ali lançando as redes, como um dia normal, como um dia comum na vida deles. Estão ali lançando as redes, quando de repente chega Jesus. Repita comigo: Jesus chegou. E quando Jesus chega, Ele fala o seguinte: deixem as redes aí, porque agora vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês pescarão homens. A revelação de quem é Jesus na sua vida faz com que você tenha a clareza de qual é o seu propósito aqui nessa terra, de qual é a sua função aqui nessa terra, porque eles deixam aquilo que era o ganha-pão, aquilo que a vida inteira eles viviam diariamente, aquilo que eles foram ensinados para fazer, eles deixam para trás a rotina deles, eles abandonam imediatamente as redes para seguir a Jesus, aquele que tinha liberado uma palavra que ia de encontro ao coração deles. A partir do momento que você tem a revelação do que Deus quer para você, não perca tempo.
em tomar a decisão, em servir, em executar aquilo que o Senhor tem derramado nas suas mãos para fazer. Eu não sei qual é a área, eu não sei qual é o dom, qual é o talento que você tem, mas eu sei que se você tem a clareza daquilo que Deus fez para você, é chegado o tempo de você andar e executar, e marchar e trabalhar diante daquilo que o Senhor tem te proposto para fazer, porque existe uma cidade, existem ruas, existem bairros que precisam ser ganhos para o Senhor, existe uma nação que precisa escutar acerca do nome de Jesus, existem pessoas à sua volta que precisam ser alcançadas pelo nome de Jesus. Eu não sei qual é a revelação que Deus tem gerado no seu coração acerca do seu propósito, mas eu sei que se isso tem acontecido, não deixa para depois, comece a executar, porque a partir do momento que você começa a cuidar das coisas dele, ele está cuidando das suas. Não perca mais tempo, amém? Eu quero orar por você. Se você pode, se coloque em pé. Feche seus olhos. E comece a declarar, fala assim: Senhor, obrigado, porque ainda há tempo. Comece a agradecer. Fala assim: Senhor, obrigado porque o Senhor se revela a mim neste culto. O Senhor mostra, Deus, quem verdadeiramente eu sou. O Senhor mostra, Deus, que essa minha habilidade não é acaso, não é destino, mas é um dom que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, para a sua obra, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja entronizado. E Senhor, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu não quero escutar histórias dos outros, mas eu quero viver as minhas próprias experiências. Comece a declarar. Senhor, nós declaramos, ó Deus, nós declaramos, ó Deus, que o Senhor tem liberdade para tirar todas as escamas dos nossos olhos. Nós queremos ter a nossa visão estabelecida, com clareza, ó Deus, com discernimento de quem fomos criados para ser, daquilo que está disponível, ó Deus, através de intimidade com o Senhor, e daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos como habilidade para servir o seu corpo aqui nessa terra. Ó Senhor, nesse momento nós oramos e declaramos, ó Deus, que toda a escama dos olhos caia por terra, e possamos, ó Deus, sair por aquela porta revestidos por um discernimento de quem nós somos no Senhor e o que o Senhor tem preparado para nós.